Oi, bonitões, tudo bom, sexto ano? Eu tô de buenas. Vamos lá para nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai adentrar nos reis, tá bom? Desses hebreus que a gente falou anteriormente, tá? Vamos ver como é que eles eram, como foi a sucessão, tá bom? É mais tranquilo mesmo. Aí hoje eu vou pegar a apostila e vou grifar junto com vocês, porque eu acho que daí para estudar para a prova vai ser mais fácil, né? Então, vamos lá? Então, beleza. Na página 80, a gente vai ter aí os reis, né? Aí, segundo as escrituras sagradas, o primeiro rei escolhido foi Saul, natural da tribo de Benjamim. Com ele houve, pela primeira vez, a centralização do poder por volta de 1030 a.C. Pode grifar esse parágrafo. Então, o que a gente vê? Como ele foi o primeiro rei, ele vai ser a primeira experiência de um governo centralizado. O que é um governo centralizado? Governo centralizado é um governo que trabalha na mão de poucos, né? Vai ser só uma pessoa mandando mesmo, tá bom? Então vamos lá. Aí na página 81 a gente vai ter assim, ó. Comandando um exército israelitas, Saul conseguiu diversas vitórias contra os filisteus. Foi sucedido por Davi, que reinou entre 1960 antes de Cristo. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, transformando na capital política e religiosa do reino. Pode grifar até aí. Veja vocês, né? A questão do rei, nessa época, só por esse texto a gente já vê que são reis que buscam mesmo ser vitoriosos em conflitos, tá bom? Quanto mais conflitos eles vencessem, mais renomado seria o seu nome. Lembrando também, para caso alguém tenha esquecido, que quando é antes de Cristo, quanto maior o número, vai ser mais distante, né, da chegada de Cristo, e quanto menorzinho, vai ser mais próximo da chegada de Cristo, tá bom? Não é que inverteu aí, ai, como que é? Ano 1000 para 960, tá? Só para vocês lembrarem, vai que vocês esqueceram, tá bom? Aí, no segundo parágrafo, pode grifar aí. O sucessor de Davi foi seu filho Salomão, que se destacou como um grande rei. Sabe, na Bíblia, falam muito desse rei Salomão. Fala que ele pediu para Deus sabedoria, riqueza, tanto que o Templo de Salomão, que foi construído, né, pela Igreja Universal, tem como base a construção esse Templo de Salomão mesmo. Foi um templo para eles, como é que fala? Exaltar a Deus, né? Então, sem entrar em questões religiosas, né? Mas esse rei, ele é retratado dentro do Antigo Testamento da Bíblia, tá? Aí vocês podem grifar aí embaixo, né? Ele consolidou a monarquia, expandiu ainda mais os domínios israelitas, ampliou as relações comerciais com os fenícios da cidade de Tiro e construiu grandes edifícios, né? Então, esse cara, você vai ver que ele tem várias conquistas ao lado dele. Por quê? Ele, além de conquistar território, ele também enraizou muita questão religiosa dentro do seu governo, né? E lembra que eu falei? Toda vez que a gente se identifica como o mesmo povo, a gente faz uma união e se entende e se transforma em uma identidade, né? Que ajuda a nos ver como um só, tá bom? Então, por isso religião é tão importante para qualquer sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Aí lá embaixo pode grifar o outro parágrafo, né? Depois que Salomão morreu, os israelitas, descontentes com os altos impostos, pediram a um de seus filhos, do rei Roboão, que aliviasse a carga tributária. Roboão se recusou a atender o pedido dos israelitas. Por causa da recusa, houve a cisma. Parte do povo não reconheceu Roboão como o rei. Aí pode grifar embaixo também, que aí depois eu explico esse parágrafo todo, que é continuação, tá? Formaram-se então dois reinos, um norte, o de Israel, reunindo 10 tribos, com capital em Samaria, e outro ao sul, o de Judá, dos judeus, com 2 tribos e capital em Jerusalém.
Então, gente, o que foi a cisma? Cisma é tudo aquilo que separa, tá bom? Então, se eu pegar um papel aqui, né, por exemplo, e der uma rasgadinha assim nele, eu fiz uma cisma entre essa parte do papel e aquela outra parte do papel, tá bom? Então, a gente faz uma divisão entre eles. 10 tribos ficaram ao norte, na verdade, e 2 tribos ficaram ao sul, tá bom? Então, eles não se encontraram. Por quê? Salomão, para ter todo aquele tipo de riqueza, ostentação, aquelas construções gigantescas, cobravam um alto cargo de impostos, né? Enquanto, quando Roboão foi assumir, esse pessoal já não tinha como pagar tanto imposto, tava muito caro. E Roboão não quis dar trela para essa reclamação, o que acabou gerando essa cisma, tá bom? Então, se eu falar para vocês o que foi a cisma das 12 tribos de Israel, aí vocês vão me falar, a cisma foi a separação de quando Roboão não quis aliviar a carga de impostos, então houve a divisão entre as tribos. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. Certo? Qualquer coisa vocês me mandem mensagem, pede socorro, alguma coisa do gênero, tá bom? Aí a gente vai ver uns mapinhas, né? Interessantes, que a gente vai ver o reino de Saul, o reino de Davi e o reino de Salomão, tá? Olha como o reino de Salomão e de Davi foi um dos maiores, na verdade. Então a gente vai ver essa questão. E a cisma, como que ficou caracterizado essa separação, tá bom? Essa cisma, né? Vai ficar o reino de Israel e o reino de Judá, tá bom? Então a gente vai ficar com essa mesma formação. A gente já tinha, né? Mas vai ficar com essa divisão política mesmo, tá bom? Aí na página 82 vai ter: de acordo com o relato das escrituras sagradas, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e obrigou os israelitas a migrar em massa para a Babilônia, onde ficaram cativos até 538 a.C. Pode grifar isso aí também. Aí, deixa eu ver, de baixo para cima, tá? Vai ter a diáspora judaica, então vocês vão contar uma com a diáspora, né? 2, 3, 4. Na quarta linha, vocês vão grifar, olha, no ano de 70 depois de Cristo, reprimindo por uma rebelião israelita, os romanos destruíram e saquearam o templo que havia sido reconstruído durante o Império Persa. Os judeus foram dispersados pelo mundo no que ficou conhecido como a diáspora judaica. Então, o que acontece, né? Nabucodonosor foi o rei da Babilônia que invadiu Jerusalém e daí já obrigou o pessoal a se esvair, né? Tanto que quando vocês forem ver a Segunda Guerra Mundial, vocês vão lembrar disso, vão ver que cada judeu estava numa parte do mundo, tá bom? Que eles não tinham uma nação definida, tá? Por conta mesmo dessas questões, né? E aí veio a diáspora judaica, onde agora a população de Israel, né? A população judaica não vai ter mais uma moradia, um local, ok, aqui é o país dos judeus. Não vai ter mais, tá bom? E essa seria a diáspora judaica. Certo, meus queridos? Sim, ou com certeza. Vamos observar? Observe a seguir as linhas do tempo e explique por que existem diferentes registros no mesmo período cronológico. Então, a gente vai ver essa linha do tempo aqui e vai ver vários acontecimentozinhos simultâneos, não é verdade? Sim, é verdade. Aí, olha, eu vou ditar para vocês que eu acho que fica mais fácil, tá? Para vocês colocarem aí. Então, coloquem aí. A primeira linha do tempo registra
os acontecimentos dos hebreus. A primeira linha do tempo registra os acontecimentos dos hebreus, vírgula. E a segunda mostra o tempo dos cristãos. Ponto. Mesma linha. Cada povo registra seus acontecimentos. Cada povo registra seus acontecimentos de acordo com a importância que dão aos fatos. Certo, meus queridos? Então, por isso, cada um vai retratar de uma forma e eles vão entrar nesse esse registro, né, cronológico por conta da importância que eles dão a cada acontecimento. Certo, meus amores? Por hoje é só, para não ficar muito comprido esse vídeo aqui. Mas aí, olha, aí vai entrar... não, certo ainda não. Vou só pedir para vocês gravarem outra parte. Na página 83 vai ter assim, ó. O modelo familiar no segundo parágrafo, tá? Depois das imagens. O primeiro parágrafo, depois das imagens. O modelo familiar era patriarcal. A princípio, poligamia foi tolerada, pois posteriormente tal prática foi abolida. Poligamia, gente, é o casamento de uma pessoa com mais de uma pessoa. Então, no caso do homem, era permitido um homem, por exemplo, ter 3 mulheres, tá? Mas não o contrário, uma mulher ter 3 homens, isso era contra, tá bom? Já sei que Eloy está pensando machista, né? É isso aí. Para o casal judeu, ter filhos era considerado sinônimo de bênção. Havia uma lei que determinava que se um homem casado morresse sem deixar filhos, um de seus irmãos era obrigado a casar-se com a cunhada para que a família continuasse a crescer e o falecido pudesse deixar descendência. Tu acredita, menino? Se seu marido morresse antes de ter filho, você era obrigado a casar com seu cunhado. Que situação, não é? Mas pode grifar isso daí, que é uma característica muito grande desse período, tá bom? A linhagem é muito importante para eles, tá bom? Aí, olha, vocês podem fazer de lição de casa a página 84, 85 e 87. A 86 é só texto, então é só para ler, tá bom? Aí depois a gente já começa com os fenícios. Certo, meus amores? Não esqueçam de fazer a lição de casa. Um beijo, amo vocês, tô com saudade. Tchau!